Jornal Brasil Central está de volta e a gente volta a falar sobre a chegada hoje cedo de 136.350 doses de vacina contra a Covid-19. A carga vai passar por conferência e em seguida vai ser enviada para as 18 regionais de saúde. A repórter Jaqueline Moura acompanhou a chegada das doses. Vamos acompanhar. As doses chegaram por volta de 9h30 da manhã. O governador Ronaldo Caiado, acompanhado do secretário de Saúde Ismael Alexandrino, ajudaram no descarregamento das vacinas. No total, foram 136.350 doses que chegaram à capital. 59.600 da Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan, e 76.750 da AstraZeneca, que é produzida pelo laboratório da Fiocruz. Durante a coletiva de imprensa, o governador Ronaldo Caiado falou como essas vacinas serão distribuídas para os municípios. Essas 136 mil doses, um percentual dela será de segunda dose. Apenas 30%, apenas 49 mil doses poderão ser aplicadas como D1. Ou seja, então das 136, 49 mil doses serão que serão aplicadas como primeira dose. Vamos fazer também um percentual dessas doses para atendermos ainda um residual que ficou na área de saúde e também os 5% na área de segurança pública, e aí baixando o número de acordo com a faixa etária pelo volume que nós distribuiremos. Por que a necessidade de reter essas doses? Por orientação do Ministério da Saúde. Nós temos nesse segundo momento agora um ponto que nos intranquiliza, apesar de ter tido um comunicado do Butantan que terá ainda a alternativa de voltar a produzir, mas neste momento o insumo que era necessário para dar continuidade não foi remetido pela China e, como tal, ele não pode garantir ainda um calendário de quando eles continuarão produzindo. Estamos tentando o contato com o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino. Jean Lopes, ainda sobre essa questão da vacinação, a gente falava no bloco anterior sobre a importância de se fazer uma força-tarefa. Nesse momento, o usuário, né, quem está na esperança aí de receber a vacina, seja a primeira ou a segunda dose, não está preocupado com a questão política, não está preocupado se a vacina é do governo federal, do governo estadual ou dos municípios. Ele quer, né, a solução. Ele quer a solução. E nesse momento, a falha clara e visível é por parte dos municípios. A informação não tem chegado ao estado de Goiás a respeito se essas doses foram aplicadas ou se não foram aplicadas ainda. Então, não está chegando a informação. E ninguém está preocupado, nesse momento, com uma questão ideológica, política, se a direita está certa, se a esquerda está correta, ou o centro, ou quem quer que seja. Quando a gente fala de vida, a vida está sempre em primeiro lugar. Não sei o que você pensa sobre isso. Jean Lopes, daqui a pouco eu passo também para o Martiniano Cavalcante. Eu penso rigorosamente como você. Eu acredito que todas as forças da União deveriam se unir, seja de qual viés ideológico, seja de qual religião, seja de qual pensamento de mundo, para superar essa crise. Às vezes eu fico falando de narrativas aqui da oposição, Rafael, porque eu estudo o que está acontecendo no mundo. Eu vejo, por exemplo, que a Europa, com países mais ricos, menores, com população menores, até mesmo alinhada, que tem alinhamento político, ideológico com nações que produzem vacina, estão atrasadas na vacinação, estão muito, muito aquém do Brasil, né? Nações como França, como Alemanha, como Itália, Espanha e tantas outras nações riquíssimas. Ou seja, o Brasil é o quinto do mundo, está chegando perto de ser o quarto,
E aí, o que eu combato aqui é a questão da narrativa dizendo que o Brasil não está trabalhando em prol de salvar o povo através da vacina. Mas o assunto aqui é a questão dessa desorganização, desses desvios, né, que o governador Caiado acabou de falar, inclusive, sobre essa questão da desorganização. Tem que existir uma força-tarefa e as pessoas têm que ser vacinadas e ter o registro da vacinação, do laboratório, e isso em todos os municípios do estado, sem exceção. Será que um prefeito, um secretário de saúde de um município não é capaz de organizar uma fila de vacinação e fazer as fichas corretas? Isso é o mínimo que se espera de um gestor público. É o mínimo, e isso não está acontecendo. E a responsabilidade é em maior grau do município, é ele que aplica as doses. Dentro desse assunto que a gente está falando, a responsabilidade maior é do município. Então eu concordo, Rafael, que o cidadão ele está muito mais preocupado em se proteger, até mesmo para voltar a trabalhar, para voltar a produzir, para voltar a dar emprego ou a ter emprego, do que questões políticas. Mas, infelizmente, no Brasil não tem ocorrido isso. A política, e principalmente as eleições de 22, estão sendo mais importantes do que as questões de segurança e de saúde da população brasileira. Martiniano Cavalcante, a sua opinião mais uma vez a respeito desse assunto. Olha só, Rafael, eu quero reparar aqui as ofensas duras que fiz ao Jean. Mas eu quero pedir a você que garanta a minha palavra quando eu estiver falando. É profundamente irritante, com frequência, cada vez que eu vou desenvolver um raciocínio, ser interrompido no meio da fala. É muito difícil. Então, sobre esse assunto, voltando aqui, Rafael, esse assunto da falha, da dificuldade. Vou primeiro refletir. Nós temos um problema com a desestruturação do aparelho de Estado no Brasil. Falei aqui, contei o fato da estrutura que existia de logística do Programa Nacional de Imunização, no Rio de Janeiro, se não me engano, em Manguinhos. Foi desmantelada para fazer negócios com recurso público. Nós estamos nessa dificuldade. Então, esse é um ponto de reflexão importante. Segundo ponto, você sabe que a maior parte dos recursos do país, um dos orçamentos maiores que nós temos é o da saúde. Nós temos Previdência, Saúde, Educação e Forças Armadas. São os orçamentos maiores. Cada receita e despesa, receita gerada na União, que é transferida para os municípios, com cada convênio, com cada construção de escola, de creche, de um postinho de saúde, é controlado diretamente no Ministério da Saúde por um sistema informatizado, tem uma estrutura para isso. Então, eles sabem exatamente o que está lançado e tem medidas para fazer. Isso pode ser feito, não precisa por lei, basta uma portaria de regular essa transferência. Está dentro do escopo jurídico do SUS. O governo do Estado pode, em menor medida do que o Ministério da Saúde. E parece que está tentando tomar alguma medida. Espero que seja uma medida bem sucedida. E os prefeitos podem ter aqueles que são bem intencionados, pode ter outros que estão, inclusive, na malandragem. Isso não é uma impossibilidade. Então, isso também é preciso ter um tipo de ação, né? Um tipo de ação de coibir isso duramente. Essa prisão aqui em Senador Canedo é importante, foi importante, grande, mas é preciso estabelecer num setor de inteligência que tanto se usa aí para perseguir inimigos políticos do governo, é preciso estabelecer um rastreamento e um controle disso. Por último, eu quero dizer aqui, olha, 2020, em julho de 2020, o Brasil rejeitou a compra de 160 milhões de vacinas da Coronavac. Em maio, nós tínhamos saído da articulação internacional para a produção de vacinas, da OMS. Em agosto, nós rejeitamos 70 milhões de doses da Pfizer. Em novembro, nós ficamos sabendo que a Sputnik estava vetada e que o Bolsonaro aceitou a imposição das relações, o Araújo, que foi demitido aí, das relações exteriores dos Estados Unidos, se calou. A Sputnik até hoje está com dificuldade. E eu termino dizendo o seguinte, olha só, o Butantan desenvolveu a vacina no Brasil, um ovo, uma tecnologia mais simples, pediu a experiência, a possibilidade de testagem em massa, porque já foi testado em animais, é uma tecnologia muito dominada no Brasil, no dia 26. O que é que justifica quase 15 dias para autorizar o experimento de uma vacina? Então aqui é o seguinte, não se trata de ideologizar nada, eu estou tratando de fatos, minha gente, fatos.
Ideologizar, isso é preciso, porque não há nada neutro na vida. Mas os fatos vêm primeiro, depois vêm as opiniões políticas. Eu ainda quero dar alguma hoje aqui sobre esse assunto, mas são fatos. E esses fatos são o quê? Mentira? Ok, Martiniano. Isso significa o quê? Competência, prioridade? Tá certo. Eu vou te interromper, te peço desculpas, porque está conosco o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino. Mas antes disso, eu queria perguntar para o Jean, até para a gente resolver uma situação aqui, né? Ô, Jean, você aceita as desculpas do Martiniano? Rafael, eu enquanto homem que fui agredido, fui xingado, eu teria dificuldades de desculpá-lo. Como jornalista, que eu tento aqui todos os dias fazer um jornal de debate, um jornal crítico, um jornal com força, mas sempre respeitando o outro, eu prefiro ignorar do que eu fui xingado. Agora, como homem cristão, eu o perdoo. Muito bem, então a situação está resolvida, né? Graças a Deus, e que não aconteça mais, né? É o que a gente espera. Ismael Alexandrino, secretário de Saúde do Estado de Goiás, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para o senhor. Eu gostaria que o senhor começasse falando a respeito da chegada, né, de mais de 136 mil doses ao nosso estado, secretário. Boa tarde, um prazer estar com vocês. De fato, hoje de manhã nós recebemos 136 mil doses, dessas 49 mil serão utilizadas como primeiras doses e serão utilizadas como segundas doses, no caso da AstraZeneca, referentes àquelas do final de janeiro, e no caso da Coronavac, algumas mais recentes. Ainda está bem aquém do que a gente gostaria de receber, mas sempre que chega dose de vacina, nos dá uma dose extra de esperança. A gente falava aqui no Jornal Brasil Central, secretário, a respeito de uma situação preocupante. O governo federal repassa as doses para o Estado repassa, consequentemente, para os municípios. Como que está essa questão hoje? Está faltando informação para o Estado de quantas pessoas os municípios vacinaram? Eu gostaria muito que o senhor falasse sobre isso. Olha, há um descompasso entre o quantitativo de doses que nós distribuímos aos 246 municípios e aquilo que a gente enxerga no sistema como feito e registrado, né? A gente entende que se não há o registro, né, por mais que na prática pode ter sido feito, não é considerado que fez. Então isso nos preocupa muito. Tivemos uma reunião hoje de manhã com os secretários municipais de saúde, o governador conversou com os prefeitos também, no sentido de pedir empenho nisso, fazer uma força-tarefa e atualizar esses dados. Tem município que registrou apenas 20% das doses que receberam, né? Isso faz a gente acreditar, quando vai distribuir, que tem dose em estoque. Se tem dose em estoque, em tese, o município não precisaria de receber. Então, é fundamental que os municípios atualizem. Problemas existem, mas não existe só para os municípios do estado de Goiás. Todos enfrentam de internet, né, de sistema e tudo mais. Então, nós fizemos esse apelo para que hoje, sexta, sábado e domingo, eles façam um mutirão, porque na segunda-feira nós tenhamos esses dados fidedignos. O quantitativo que nós distribuímos é suficiente para ter imunizado aproximadamente 11% da população. Até ontem tinha 6,8 registrados. Fizemos um apelo, já foi para 7,6, mas nós precisamos chegar na totalidade. Caso esses municípios eles continuem falhando, né, na aplicação das doses ou na falta de informação, o Estado, a Secretaria de Saúde, vai puni-los de alguma forma? Olha, a gestão ela não se baseia em princípios punitivos, mas em princípios pedagógicos, né, e educativos. Mas esse município, quando a gente vai fazer a distribuição, né, existem critérios para distribuir. Se a gente enxerga que as doses não foram aplicadas, ou seja, que tem estoque, pode ser que a gente reduza o quantitativo de doses, não num caráter punitivo, mas num caráter de planejamento, né, e execução. E o município pode prejudicar a sua população, porque a equipe de saúde não está fazendo o devido registro. Então, a gente pede de forma muito enfática e encarecida que os gestores façam isso, que os prefeitos se empenham nisso. Não é só uma burocracia,
É uma burocracia, sim, mas é algo absolutamente necessário no planejamento e execução das nossas ações. Secretário, olhando para frente, qual que é a perspectiva para os próximos dias, para as próximas semanas, no que diz respeito à chegada de mais doses para o estado de Goiás? Em relação à vacinação, a vacina da AstraZeneca, produzida na Fiocruz, como eles receberam sexta-feira o IFA, ainda importado, não é produzido no Brasil ainda, só será lá para setembro, a Fiocruz ela já está chegando aí a produção de 900 mil doses diárias. Agora, ontem tivemos a informação à noite do Instituto Butantan, como eles não receberam o IFA ainda, eles estariam paralisando a produção de vacina, ficando aí só um laboratório. Então, entre essa semana e a próxima semana, há uma grande apreensão da nossa parte, em termos somente a metade daquilo que está programado. Se chegar o IFA, e aí depende de uma relação diplomática, né, com a China, se chegar o IFA, o Butantan volta com a sua carga máxima e aí a gente consegue cumprir o cronograma. Secretário, é claro que depende de cada município, né? A gente tem informação que algumas cidades do estado de Goiás já chegaram aí a vacinar pessoas de 65, 64 anos. Qual que é a perspectiva até o final do mês? Até o final do mês, o senhor acredita que no estado de Goiás todas as pessoas da faixa etária de 60 anos serão vacinadas? Dose. A gente acredita que chegaremos aos 60 anos dentro deste mês ainda. A cidade de Goiânia já baixou aí para 64, é a cidade que tem maior número de habitantes, mas se houver essa descontinuidade de produção, a gente pode estar preocupado nesse aspecto. Mas eu sou uma pessoa otimista, acredito que chegará o IFA até a próxima semana, para que a gente avance e protegermos os goianos. Ok, secretário, muito obrigado pela sua gentileza. O trabalho incansável aí da Secretaria de Saúde, né? Um momento muito difícil, um momento de guerra. Agradeço mais uma vez a sua participação no Jornal Brasil Central. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, bom trabalho. Nós que agradecemos, né? Bom trabalho a todos nós, as pessoas que evidentemente, né, precisam trabalhar também, que estão almoçando, enfim, é o nosso desejo de dias melhores, Jean. O desejo é todo esse, Rafael. A questão é muito grave, ela tem que ter uma ação conjunta entre os diversos segmentos da sociedade para combater esse mal que é terrível, que vem aniquilando famílias, vem tirando pessoas amadas, pessoas têm perdido pessoas amadas, e tudo isso é muito grave. Mas a gente não pode também tirar o foco de outras situações que são fundamentais, que são pilares na vida das pessoas, entre elas a fé, né, os princípios, a base de uma família. Família, aliás, que é outro pilar da sociedade cristã, da sociedade ocidental, que vem sendo atacado muito por aqueles que querem fazer uma revolução em todo o mundo e acabar com os valores de pelo menos 2.000 anos que as pessoas trazem em si. E isso é muito agravante. Isso é muito preocupante, Rafael.